De 2015 a 2024, o número de internações hospitalares por choque anafilático mais que dobrou no Brasil. Um aumento de 107%, chegando a 1.143 casos no ano passado. Trata-se de uma reação alérgica muito forte, que pode ser fatal. Para falar das causas da anafilaxia, do diagnóstico e dos avanços da medicina no sentido de preservar vidas, Cidadania recebe a doutora Marta Guidatti, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, seção do Distrito Federal. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, ainda mais para falar sobre esse tema que é de bastante importante para que todos saibam o que realmente é uma anafilaxia. A gente tem o dever aqui de bem informar, de saber informar as pessoas do que existe, do que é o choque anafilático, mas também de não apavorar as pessoas. Como a gente vê, 1.143 casos em 10 anos, aliás, em um ano, né? Não são tantos casos assim no Brasil, mas, de fato, é preciso orientar as pessoas. O que é o choque anafilático e quando ele acontece? Então, na verdade, o choque anafilático é uma reação alérgica grave. De início, assim, imediato. Então, aquela pessoa que às vezes tem alergia ao camarão, né? Então, ela comeu o camarão, mesmo pequenas quantidades, aí ela começa a apresentar. Então, para ser anafilaxia, tem que ser 2 sistemas acometidos. Por exemplo, o sistema acometido mais frequente, sem dúvida nenhuma, é a pele e as mucosas. Fica então, vermelha, com aquelas erupções. Exatamente. Né? Aí o paciente começa a apresentar empolar o corpo, aí são aquelas lesões avermelhadas que coçam, que a gente chama de urticária. Tem pacientes que também vêm com angedema, o inchaço nos lábios, na pálpebra. Pode inchar aqui, dar o edema diglótico que a gente chama, certo? Mas isso é só um sistema acometido. Para ser anafilaxia, tem que ser 2 sistemas acometidos. Então, o próximo sistema pode ser o sistema respiratório. Então, além disso, o paciente pode apresentar uma tosse, uma falta de ar, o nariz coçando, espirrando, até uma parada respiratória. O paciente, além da pele, que geralmente é o mais acometido numa anafilaxia, ele pode vir com uma hipotensão, ou seja, a pressão arterial diminui, então ele pode levar até o desmaio, certo? Ou então a alteração da frequência cardíaca, ou então o paciente pode ter uma diarreia, uma dor abdominal, uma cólica. Tem até paciente que tem até crises convulsivas, né, junto com a manifestação que geralmente é da pele. Então, 2 sistemas acometidos, isso é uma anafilaxia. Então, hoje, por exemplo, eu peguei um paciente, teve uma urticária, empolou o corpo e inchou. É só um sistema acometido. Isso não é uma anafilaxia. Para ter anafilaxia, precisa de o segundo sistema acometido, que pode ser sistema respiratório, gastrointestinal, pode ser sistema até neurológico, o paciente pode ter uma tontura, zumbido, até outras manifestações, né? Então, como, por exemplo, uma contração uterina. Então, 2 sistemas acometidos é igual a anafilaxia, que é essa reação alérgica, sistêmica, grave e potencialmente fatal. Bom, a senhora tem uma experiência muito extensa na pediatria também. Sim. Vamos aqui raciocinar. É muito difícil que a pessoa chegue à idade adulta sem que ela descubra que ela tem algum processo alérgico. Alguma comida, algum tipo de perfume, alguma outra substância, ou já foi picado por abelha, enfim. Quando é que se nota o primeiro sintoma que a pessoa tem alergia e tendência a choque anafilático? Então, assim, aquele paciente, Começa na infância? Pode começar na infância ou na vida adulta a anafilaxia. Então, por exemplo, na criança e nos adultos, quais são os fatores desencadeantes mais importantes? São alimentos, então leite, ovo, amendoim e os frutos do mar são os mais importantes. Na criança, leite e ovo. Nos adultos, a gente tem que pensar também no amendoim e nos frutos do mar.
certo? Amendoim, por exemplo, nos Estados Unidos, que o consumo é muito alto, pasta de amendoim, exatamente. Eles consomem muito. Por isso que a gente sempre tem que ver, por exemplo, no Japão, a gente pode pensar nos peixes. Então, a gente sempre tem que ver aonde que é a frequência maior, né, dos alimentos naquele país. Então, no Brasil, o que a gente vê muito, quais são os alérgenos alimentares mais importantes? Leite, ovo, soja, trigo, o amendoim, as castanhas, nozes, os frutos do mar. Então, esses são os mais importantes. Mas hoje está descrito até a mandioca, né? Foi descrita aqui no Brasil a alergia alimentar à mandioca. Nós temos visto um aumento de número de casos da banana, certo? A kiwi. Então, outros alimentos que a gente não pensava. O gergelim está muito bem descrito agora. Então, eu tive uma paciente que há 10 anos ela falava que tinha alergia ao gergelim. Eu não acreditei. Aí eu falei, vamos fazer um teste de provocação. Lógico que eu fiz na clínica, ela ficou na minha frente e ela realmente apresentou uma anafilaxia, que 2 sistemas acometidos. Então, ela empolou o corpo, ela inchou, aí ela começou a tossir, faltar o ar pronto. Aí, nesse momento, a gente já dá o diagnóstico de uma anafilaxia. Anafilaxia, então, é a reação do organismo, ou até mesmo a capacidade do organismo reagir a alguma coisa que lhe é estranha, é isso? Exatamente, essa é a definição de alergia. Então, é uma reação exagerada, porque para muitas pessoas, come o camarão, não acontece nada. Para algumas pessoas, come o camarão, às vezes pode empolar o corpo, inchar, mas às vezes pode ter uma anafilaxia. Ou seja, quando a pessoa passa mal, é importante que o médico e que a pessoa mesmo saiba explicar o que aconteceu, a história daquilo, né? Voltar um pouquinho atrás no tempo. Até eu vou pedir licença para contar uma história que aconteceu comigo, uns 40 anos atrás, não foi pouco tempo, que eu estava no almoço de confraternização com uma turma lá do lugar onde eu trabalhava, eu estava à beira da piscina, tal, de repente foi servido o almoço, então, um colega nosso sentou ali do lado, essa salada estava maravilhosa, tem até lagosta. Quando falou que tinha lagosta, a pessoa teve uma reação ali na hora, fechou aqui a glote, ficou sem conseguir respirar e teve que ser atendida, porque senão teria acontecido alguma coisa mais grave. Quer dizer, o importante é identificar o efeito com a causa, o que lhe causou, o contato com a substância, ou com o alimento, com até picada de abelha. Exatamente. Caso, né? Então, outra importante são as ferroadas pelos insetos. A gente chama os insetos himenópteras, esses que podem provocar até uma reação alérgica grave, uma anafilaxia. Então, quais? Abelha, marimbondo, vespa, formiga. Então, aquele paciente que teve só, né, picou um inseto, ficou só uma lesão no local, ele coçou, tudo bem. Dizer, é uma alergia, uma reação alérgica, mas leve. Agora, aquele paciente que ele teve uma picada de abelha, e aí ele empolou e inchou, mas ele teve hipotensão, ele desmaiou, teve uma crise convulsiva, ele começou a tossir, 2 sistemas acometidos, isso é a definição da anafilaxia. Então, esse é importante. Aquele paciente que já sabe que ele é alérgico, ele tem que realmente não entrar em contato com essa substância. E não pode ser nem um pouquinho. Ai, doutor, eu tenho alergia a camarão, mas eu vou comer só um pedacinho. Não pode. Vou ver se eu já melhorei. Exatamente. Ou eu vou tomar um antialérgico antes. Não façam isso, porque às vezes esse antialérgico, ele não vai se proteger. Quando você tem alergia, você sabe que você tem alergia, você não pode, se for um alimento, não pode consumir. Se for um medicamento, não pode tomar. Da importância de sempre ele estar com um plano de ação e saber o que ele tem alergia. Teve uma reação alérgica, mesmo que não seja anafilática, ele tem que investigar, até se foi durante uma cirurgia. A gente tem que investigar. A gente tem que ver todo o mapa anestésico do paciente para saber qual foi provavelmente aquele medicamento que ele realmente tem alergia. Porque, eventualmente, se ele precisar de fazer outra cirurgia, ele já sabe, esse medicamento eu não posso. Existe alguma forma de detectar ainda na infância, isso é para os pais, né? Um recado aqui para os pais, ainda na infância, algum exame de rotina que se possa detectar na criança se ela não existe, né?
Infelizmente, não. Então, sempre o mais importante é a história clínica. Uma anamnese bem feita para a gente identificar. Lógico que a gente pode, com a história clínica, saber. Anamnese é aquele questionário que o médico faz. Toda aquela história clínica. Onde você esteve, o que comeu, a história da família. Né? Exatamente. Então, história familiar é importante também. Certo? Então, por quê? Quando pai, mãe e irmãos são alérgicos, a gente tem que pensar na criança também que possa ser alérgica também, certo? Então, história clínica é soberana. Então, a gente tem que fazer uma boa anamnese para a gente saber. Então, foi identificado, olha, a banana, ele comeu a banana... Isso é muito difícil, né? Porque banana talvez algum conservante ou algum Não, agrotóxico. às vezes até a banana mesmo, né? Então, começou a dar banana e aí o paciente empolou o corpo, inchou, mas começou a tossir. Pronto. Bom, mas é muito difícil a pessoa já na infância não ter comido nenhuma banana, né? Mas isso pode acontecer. A gente só tem alergia, geralmente, àquilo que a gente já entrou em contato. Por quê? Porque a gente já formou... É a sensibilização, né? Muito bem. E não necessariamente a sensibilização é igual à alergia. Você pode, às vezes, igual o senhor falou, a gente pode fazer um teste. Às vezes a gente pega os pacientes que vêm um monte de teste positivo para determinada substância. Mas, às vezes, aquilo ali é só sensibilização, não necessariamente é uma alergia. Por isso que é importante a gente saber se realmente tem uma história compatível. Agora, certo? a gente fala em choque anafilático, o choque dá a ideia de algo que acontece de uma hora para outra, né? Que é repentino. Mas não existe também o perigo dessa condição de dificuldade de respirar, a erupção cutânea ou esses dois sistemas irem aos poucos se manifestando? Então, numa anafilaxia, a reação é imediata. Existem as reações tardias, até uma reação bifásica. Então, o paciente teve, né, uma reação alérgica grave e tudo, 4 a 6 horas depois, ele pode ter outra reação. Certo? Por isso que é importante, o paciente que teve uma reação alérgica grave, uma anafilaxia, ele precisa receber, depois a gente vai falar, da adrenalina, que é o medicamento de excelência para isso, mas depois o ideal seria que ele fosse para o pronto-socorro, mesmo que ele tenha melhorado, porque ele vai ter que ficar em observação pelo menos 4 a 6 horas para a gente ver se ele vai ter essa reação bifásica. Existe, por exemplo, choque anafilático em que se aplica uma medicação de emergência, mas sem saber ainda o que causou? Sim. Pode ocorrer? A primeira coisa, mesmo que ele não saiba, eu não sei, o mais importante é salvar a vida desse paciente. Certo? E sem dúvida nenhuma... Geralmente é desimpedir o trato respiratório, né? Se tiver obstruída aqui, tiver uma parada cardiorrespiratória, que a gente chama, imediatamente, a medicação... Não adianta você ficar dando antialérgico, nada disso. A medicação de excelência é a adrenalina. Se for dentro do hospital, a gente vai aplicar intramuscular. Por muitos anos, a gente usava a adrenalina subcutânea. Os estudos foram mostrando que a absorção melhor e mais rápida... Demora mais a absorver, né? Subcutânea. Por isso que a absorção mais rápida é intramuscular. Então, qual é o músculo mais importante que a gente tem? É aqui na perna. Então, o que nós vamos fazer? Lógico, o paciente ele já tem um plano de ação. O médico já vai... Tem uma anafilaxia, né? Ele tem uma história positiva e tudo. E aí a gente tem que prescrever a adrenalina autoinjetável. Não só o paciente, às vezes é um adulto, tudo, mas às vezes ele pode estar desmaiado. Não tem jeito dele aplicar. Por isso que os familiares, os amigos, se for possível na escola, no trabalho... Vamos já chegar onde a senhora está querendo me levar. Exatamente. Existe um projeto de lei Sim. aqui, já de ano 2024, né, para que as canetas de adrenalina autoinjetável, uma está aqui já à disposição aqui, né, a senhora trouxe para nos mostrar, e que essa caneta a pessoa mesmo pode se aplicar, ou uma outra pessoa. Sim. Esse projeto de lei, ele prevê que em locais públicos, parques, enfim, quadras de esporte, escolas, etc., tenha sempre uma caneta disponível. Tá? Certo. É evidente que para as famílias que sabem que tem uma pessoa com alergia, só esse medicamento poderia ser adquirido.
ou Sim. talvez até fornecido pelo SUS, que é o caso é o que propõe o projeto de lei. Mas aí vamos por partes. Quando foi que se descobriu que o ideal seria essa caneta de adrenalina? Não, há muitos anos. E Então, por que não se usou? Ficou só Não, no subcutâneo? Então, aí que tá. No hospital, a gente tem as ampolinhas de adrenalina. Mas o ideal seria todas as pessoas que têm, mesmo que a gente não identifique ainda qual foi o fator desencadeante. O paciente teve uma reação anafilática, ele tem que ter essa canetinha de adrenalina consigo, tá? Então, infelizmente, a gente não tem disponível no Brasil. Então, o que nós fazemos? Tem que ser importada. Tem que ser importada. A gente tem um site, Anafilaxia Brasil, que é a da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Lá tem vários endereços e telefones para o paciente que puder comprar, porque realmente essa canetinha é cara. Mas já pode ser comprada aqui no Brasil? Sim, mas ela é importada, ela pode ser comprada, certo? Mediante uma receita. Ou a gente pode... A Anvisa liberou para que ser comprado na farmácia, mas não liberou ainda para o SUS, é isso? Infelizmente a gente não tem ainda o dispositivo aqui no Brasil para ser comercializado, mas infelizmente. Pode ser, mas com a receita médica que já existe Sim. nas farmácias? Não, nas farmácias não. Aí que tem essas importadoras. Então, com a nossa receita, com o endereço do paciente, dá para se comprar importando. Só que é muito cara. Ou... A gente pode falar quanto? Em média, assim? Uns R$1.500, R$2.000. Mas eu sempre falo, isso aqui salva uma vida. Então, isso aqui... De uso único? Não, se usa uma vez? Isso é uma ótima pergunta. Tem de uma única dose, tem de 2 doses, tem de 3 doses. Lógico, para o paciente, o ideal seria que ele tivesse 3 doses. Por quê? Ele pode aplicar até de 5 em 5 minutos, no máximo 3 vezes, até ele chegar no pronto-socorro ou tiver uma assistência. Emergencial, Exatamente, isso aqui salva uma vida. Não dispensa a ida ao médico, ao hospital, à emergência do hospital. Exatamente, por isso que eu falo, tem que usar e ir para o pronto-socorro. Por quê? Primeiro, para saber como é que ele está, e segundo, para ele ficar lá pelo menos de 4 a 6 horas, para saber se não vai ter essa reação bifásica, 4 a 6 horas depois. Mas isso aqui, sem dúvida nenhuma, é o melhor, assim, do kit de emergência, que a gente tem um plano de ação, a gente prescreve um plano de ação. Bom, aí é necessário a gente, porque ninguém pode sair assim, digamos assim, à torta e direito, aplicando ou já sei aplicando. Teria que haver uma informação, uma campanha educativa para mostrar como é que se aplica, né? E em que ocasião e quem poderia estar encarregado disso. O ideal seria que uma pessoa próxima de quem está tendo o choque anafilático. Eu pediria então à senhora que aí demonstrasse assim, mesmo superficialmente, só para a gente entender, né, que é algo que se coloca aqui e é fácil de operar, né? Então, geralmente, então a gente abriu, existem várias empresas, certo? Então, isso aqui é uma das empresas que tem essa caneta. Isso aqui é só um demonstrativo, certo? Não estamos fazendo propaganda de nada. Exatamente. A gente abriu aqui, então ela vem assim, certo? Aí a gente tira a outra tampa, certo? Ela vem assim, certo? Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Imediatamente, a gente vai colocar aqui, na coxa do paciente. A gente fala na face anteromedial, certo? Já falou mediquês. Não. Exatamente. Anterolateral. Ou seja, aqui em cima... Na parte onde tem mais músculo. Né? Exatamente, onde está aqui no nosso músculo. Então, aí com isso a gente vai apertar, contar até 10, são os 10 segundos, e soltar. Só isso. Aí 5 minutos depois a gente pode aplicar de novo, 5 minutos depois a gente pode aplicar de novo. Necessário, né? Sendo necessário. Agora, isso é ótimo. A melhora, no caso, por exemplo, da pessoa está sentindo a dificuldade de respirar, é imediata. É imediata. Isso aqui salva uma vida. Né? Com certeza. Agora, o que está pegando para que isso possa ser, para que a Anvisa aprove isso? Então, de termos o dispositivo. Por quê? A gente, infelizmente... Existe há centenas de anos, digamos assim. O tal da gente ter esse dispositivo no Brasil. Então, muitas empresas dizem que aqui no Brasil é muito quente, às vezes pode perder a efetividade, a eficácia dessa adrenalina, né, autoinjetável e tudo. Então, essa que está sendo a maior dificuldade. Que a gente já tem o projeto de lei que foi aprovado o ano passado, né, dia 6 de junho foi aprovado. A gente ficou
nós ficamos muito felizes. Mas daí para se popularizar, quer dizer, para disseminar até em todas as unidades básicas de saúde, nos locais públicos, é uma distância muito grande. Exatamente. Acho que não só pela liberação do mecanismo do aparelho, mas também porque deve haver uma conscientização. Não Sim. é todo mundo que pode usar, né? Não é todo mundo, é só aquele paciente que realmente ele tem essa anafilaxia. Se o paciente tiver só uma urticária, empolou o corpo, inchou, ele não tem indicação de fazer isso aqui, certo? O que assusta mais é a dificuldade de respirar. Sim. Não é? Então, ou o desmaio da pessoa. Exatamente. Relacionado Aí sim. com algum contágio, né? Ele teve 2 sistemas acometidos, ele tem que usar isso aqui, que isso aqui salva uma vida. Eu acho que complica um pouco para o leigo explicar os 2 sistemas, né? Não, na verdade, então, assim, teve pele é o que a gente está vendo. Então, ele empolou o corpo e inchou. Então, esse é o mais frequente que ocorre, certo? 80%, 90% das vezes tem a urticária e às vezes com angedema. E eles começou a sentir, começou a tossir, faltar o ar, pronto. Isso não é mais só uma urticária, nem angedema só. Isso já é uma anafilaxia. Ou ele empolou o corpo e inchou, ele começou, você viu que a pessoa desmaiou, teve uma crise convulsiva. 2 sistemas foram acometidos, ou seja, foi a pele e ele desmaiou. Então, a gente está pensando numa hipotensão. A gente mediu, se der para medir, a frequência cardíaca alterou. Pronto. Ou seja, está batendo mais velozmente. Exatamente. E você viu que a pessoa desmaiou, pronto. E esse está no momento da gente aplicar a adrenalina. Quer seja, se for no hospital, imediatamente tem lá a adrenalina para ser aplicada, certo? Então, antes a gente até dava para o paciente a adrenalina para ele levar para casa, a gente aspirava a quantidade, né? Que a gente, é 0,1 ou 0,2, 0,3. Então, a gente mostrava para o paciente e colocava na seringa. Antes a gente fazia isso e colocava no papel, aquele papel de alumínio e tudo. Mas hoje a gente não indica fazer isso. Por quê? Porque lá está escrito que a adrenalina só pode ser intra-hospitalar. Essa aqui eu posso usar. Qualquer leigo pode usar isso aqui, porque esse aqui é auto-injetável. Agora, aquela ampolinha de adrenalina, ela não é, a recomendação é só de uso intra-hospitalar, ou o médico, né, ele prescrevendo, aplicando e tudo. Porque tem tem alguns efeitos colaterais também da adrenalina. O paciente às vezes sente uma taquicardia, né? Tem paciente, doutor, eu sinto muito mal e tudo. Por isso que o ideal seria com um profissional de saúde junto, né? Essa aqui não. Essa aqui qualquer leigo pode aplicar e essa aqui está liberada para você salvar a vida do paciente. Por que surgiram tantos casos nesses 10 anos, praticamente mais que dobraram os casos de choque anafilático? Primeiro, acho que os diagnósticos são mais frequentes? Muito bem. Primeiro, o diagnóstico, certo? Então, eu acho que ainda está subnotificado esse número, certo? Eu acho que é muito mais do que isso. Infelizmente, não se notificam todos os casos, que o ideal seria que a gente notificasse. E, às vezes, até os profissionais de saúde, às vezes, têm essa dificuldade de saber quando que é uma anafilaxia mesmo, uma reação alérgica grave, porque, às vezes, considera só como um sistema acometido. Um sistema acometido não é anafilaxia. Tem que ter 2 sistemas. Vamos torcer, então, que o projeto chegue finalmente a ser aprovado e que o governo incorpore a medicação da caneta de adrenalina injetável ao Sistema Único de Saúde para salvar mais vidas, né? Com certeza, é isso que nós todos, não só nós médicos, como toda a sociedade de pediatria, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, é o que realmente nós queremos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço esse convite. Volte sempre. Muito obrigada. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.